mas eu subo hoje à tribuna para falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido Lula, que completou 70 anos essa semana. Inúmeras personalidades nacionais e mundiais, como Sarkozy, Felipe González, José Mujica, o escritor cubano Leonardo Padura, o escritor brasileiro Fernando Moraes, Chico Buarque de Holanda, Bete Carvalho e muitos outros gravaram mensagens que revelam a estatura de Lula perante o Brasil e o mundo. Com efeito, nenhum ex-presidente do nosso país tem prestígio comparável ao de Lula. Lula, que só tinha o diploma de torneiro mecânico quando se tornou presidente, agora tem mais de 50 diplomas de doutor honoris causa das principais universidades do mundo. Lula é reconhecido e admirado onde quer que vá, na Europa ou na África. Lula é o cara. Nenhum político brasileiro chega sequer perto desse reconhecimento mundial. E nenhum político brasileiro se despediu da presidência com mais de 80% de popularidade após 8 anos de governo. Uma verdadeira façanha. Façanha que entra no terreno da impossibilidade, quando se leva em consideração que Lula enfrentou e enfrenta uma campanha constante, mentirosa e imoral, que tenta desesperadamente desconstruir a imagem e o legado do melhor presidente da história do Brasil. E Lula conseguiu essa façanha impossível porque, como já dissemos numa nota em sua defesa, ele é uma das raras e fantásticas lideranças que conseguem transcender os limites de sua origem social, de sua cultura e de seu tempo histórico. Ele figura no rol escasso dos líderes que rompem os limites, mudam a realidade, fazem a diferença na vida das pessoas, fazem história. Senhor presidente, Lula se fez contra os terríveis limites históricos, econômicos, sociais e políticos que lhe foram impostos. É aquela criança pobre do sertão nordestino que deveria ter morrido antes dos 5 anos, mas que sobreviveu. É aquele miserável retirante que veio para São Paulo buscar, contra todas as probabilidades, emprego e melhores condições de vida, e conseguiu. Lula é aquele candidato que não deveria ter vencido as eleições, mas que venceu. Lula é aquele eleito que não deveria ter tomado posse, mas tomou. Lula é aquele presidente que deveria ter fracassado, mas teve um êxito extraordinário. Lula é uma afronta às elites que sempre apostaram num Brasil para poucos, num Brasil de exclusão e de desigualdades. Lula é, sobretudo, esse fantástico novo Brasil que ele próprio ajudou a construir. O Brasil para todos os brasileiros. O Brasil da inclusão, da igualdade e da solidariedade. No cenário mundial, ninguém põe em dúvida a liderança de Lula como exemplo de combate à pobreza, à fome e às desigualdades. Lula é, de fato, o grande inspirador internacional das atuais políticas de inclusão social, reconhecido por inúmeros governos de diferentes matizes políticos e ideológicos. Lula é o rosto do Brasil no mundo. No Brasil, entretanto, há hoje uma sórdida campanha de deslegitimação dessa grande liderança. Uma campanha que dispensa argumentos racionais. Uma campanha baseada apenas no ódio espesso dos ressentidos. Entendemos perfeitamente que alguns tenham medo de serem derrotados de novo por Lula em 2018. Mas esse medo não pode dar vazão a atitudes pouco republicanas e, francamente, antidemocráticas. Tentam transformar suas virtudes em vícios e suas ações pelo Brasil em crimes. Insinuam de forma leviana, acusam sem provas, distorcem, mentem e insultam. No vale tudo contra Lula, vale até mesmo usar o recurso torpe de expor seu defeito físico, o que revela incurável defeito de caráter. Agora vale também atacar sua família, numa mal explicada e mal justificada reviravolta da Operação Zelotes, que, em vez de investigar
grandes empresas sonegadoras, como programado, volta-se contra um dos seus filhos, com a base frágil de ilações geradas por notícia de jornal partidarizado. O problema, senhor presidente, é que esse vale-tudo está ameaçando transformar nossa democracia num vale-nada. Além da ameaça à democracia, o vale-tudo ameaça também o calendário. No último dia 26, também comemorou-se um ano da reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Reeleição muito dura e disputada. O ano de 2014 foi, de fato, muito duro e desafiador. Não imaginávamos, contudo, que o ano de 2014 se prolongaria até hoje. Foi-se o Natal, o Ano Novo, mas parte da oposição nem percebeu. Não percebeu sequer que fora derrotado legitimamente nas urnas. Num processo suicida de ataque aos fundamentos da democracia, tentaram até mesmo deslegitimar o voto dos eleitores pobres e nordestinos. Questionaram a lisura de um sistema de votação elogiado em todo o mundo. Tentaram e tentam criminalizar práticas orçamentárias decorrentes de crise fiscal e já adotadas em outros governos. Contestaram intempestivamente contas de campanha previamente aprovadas na Justiça Eleitoral. Tentam criminalizar também doações eleitorais lícitas e transparentes. É, como afirmamos, um vale-tudo sem limites. Senhor presidente, enquanto 2014 não acabar para os oportunistas, enquanto todas as forças políticas do país finalmente não virarem a página da última disputa eleitoral, encontraremos dificuldades desnecessárias para superar a atual crise. Estou, como todos sabem, entre aqueles que são críticos ao presente ajuste fiscal. Considero, por motivos que não vou discutir hoje aqui nesse pronunciamento, que algumas medidas do ajuste, somadas ao aumento da taxa de juros, são contraproducentes para a recuperação econômica do Brasil. Assim, gostaria de enfatizar que ajustes têm riscos, mas, ao mesmo tempo, reconheço que esses são riscos relativos, riscos administráveis, com mudanças nas medidas propostas e correções nas doses dos remédios. O risco do golpismo é, porém, absoluto, não administrável. Erros na condução da economia podem ser corrigidos, crimes contra a democracia, não. A dose do golpismo é sempre letal, letal para a democracia, letal para todos, letal para o país, para o nosso futuro. Letal até mesmo para a economia, pois o clima político deteriorado pelo golpismo esteriliza os esforços em prol do equilíbrio das contas públicas e tende a impedir a recuperação da confiança de investidores e consumidores, objetivo último de quaisquer ajustes. Senhor presidente, se todos tiverem compromisso efetivo com a democracia, todos sairão ganhando. A nossa população, povo brasileiro, não está gostando nada desse clima político que só gera pessimismo artificial e insegurança. Na última semana, a pesquisa do Ibope revelou claramente grande insatisfação do povo em relação a todos os políticos. É interessante ver que falam muito do desgaste do PT, do desgaste da presidenta Dilma, do presidente Lula, mas a pesquisa do Ibope, divulgada no último final de semana, mostra a rejeição de todos. A rejeição do senador José Serra, 54%. Ele já foi presidenciável. A rejeição do governador Geraldo Alckmin, de 52%. Do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, 52%. Da ex-ministra Marina Silva, 50%. Do senador Aécio, 47%. Eu falei isso essa semana aqui no plenário, o senador Aécio não gostou, parecia uma crítica pessoal a ele, mas não era isso. Porque geralmente o que acontece no Brasil é o seguinte: se você é candidato a prefeito de uma cidade e perde, e aquele prefeito que entra faz um mau trabalho, ou que disputou a eleição contra ele, sempre sobe muito. Fica sempre muito bem avaliado. Acontece isso
em todas as eleições aqui no Brasil. E eu falei aqui, o senador Aécio Neves era para estar surfando nas pesquisas. Não, está com a rejeição de 47%. É uma crise que atinge a todos. E, na verdade, essa posição da oposição de martelar esse samba de uma nota só, do impeachment, tentar votar contra todos os projetos do governo aqui, votando, inclusive, nas famosas pautas bombas, a oposição votando em projetos sem a mínima responsabilidade em relação à questão fiscal. Tudo isso tem prejudicado a oposição. Há uma crise no governo, mas a oposição também está em xeque. E esses números da pesquisa do Ibope mostram isso de forma muito clara. Quem está advertindo não sou eu, é o povo brasileiro. É o povo que está ameaçando repetir aqui os que se vão todos que ocorreu na Argentina. Naquela crise que houve mudanças de vários presidentes da República, na época de La Rúa, o movimento na Argentina, da população, do povo argentino, era que se vão todos, que saiam todos os políticos. Era esse o clima. E é isso que nós estamos caminhando na minha avaliação aqui no Brasil. A pergunta que fazemos é o seguinte, é isso que queremos, senhor presidente? O povo brasileiro não gosta de pessimismo, de ódio e de lutas fratricidas. O povo brasileiro quer esperança e otimismo. É por isso que o povo brasileiro gosta tanto de Lula. Porque Lula, ao contrário da horda de ressentidos que não tem grandeza para reconhecer derrotas democráticas, não cultiva ódios. Teria até todos os motivos para fazê-lo. Ao contrário de muitos dos seus detratores, Lula foi submetido, desde que nasceu, àquilo que Gandhi denominava de a pior forma de violência, a pobreza. Não a pobreza digna de quem tem pouco, mas o suficiente. Não. A pobreza de Lula foi a da miséria asfixiante, que nega comida, teto, educação, saúde e sonhos, que nega a cidadania, que nega direitos, que nega frequentemente a vida. Mas Lula superou tudo isso. Lula é um político e uma pessoa guiada pela esperança, pela vontade de superação, e que, no seu caso, se confunde com a superação coletiva da legião de deserdados que ajudou a resgatar para a cidadania. A grande força de Lula vem exatamente disso, dessa imensa capacidade de transformar sofrimento, obstáculos, preconceitos e ódios em superação, em esperança, em realizações. A força de Lula, senador Jorge Viana, é justamente a grande força da população do Brasil. Um povo lindo, magnânimo, solidário, muito diferente dessa elite arcaica que o odeia e despreza. Por isso, Lula está muito acima do ódio, dos preconceitos, das perseguições mesquinhas. Essa campanha de ódio não atingiu e não atingirá. Afinal, quem luta pela vida do seu povo, com esperança e solidariedade como Lula sempre lutou, nunca será derrotado, nunca será destruído. Quem luta pela vida do outro, quem luta de fato pelo povo, tem um lugar reservado no coração do Brasil. Para destruir Lula, terão, então, de destruir o coração do Brasil. E esse, meus caros, é eterno. Viva Lula! Senador Lindenberg, eu quero parabenizar Vossa Excelência por usar a tribuna do Senado e trazer aqui essa grande reflexão. O Lula ninguém destrói mais. O Lula está no sentimento, está no coração. O Lula está nas ações da igualdade desse país. Quando se falar em igualdade, quando se falar de um presidente que saiu com a maior popularidade, quando se falar de um presidente que deu casa àqueles que gostariam de ter uma casa para morar, quando falar num presidente que colocou o filho do pobre do lado do filho do rico,
Quando falar no presidente que tirou uma pessoa do estado de pobreza e botou alimentação na mesa, tem que falar no Lula. Quando tu falar que um pobre pode hoje entrar no avião e poder fazer a sua viagem tranquila e conhecer outros estados e outros países, tem que falar no Lula. Quando você tiver que falar nas grandes estradas, quando você tiver que falar nas grandes universidades, quando você tiver que falar que o pobre hoje frequenta as melhores escolas, tanto no mundo universitário quanto nas unidades básicas, com as creches, tem que falar no Lula. Ninguém consegue apagar isso. A história não vai apagar isso. Ao contrário, amanhã, aqueles que hoje o apedrejam simplesmente pelo desejo do poder, pela forma de subir derrubando, porque não teve capacidade de se promover e buscar a credibilidade do povo, que a Vossa Excelência acabou de botar aí, porque hoje é surreal a covardia como o ex-presidente Lula vem sendo atacado. Por conseguinte, a presidenta e as pessoas esquecem que isso é o país. Hoje de manhã estive aqui com a presidenta Dilma entregando 2.691 casas em todo o Brasil. E aqui o Distrito Federal foi prestigiado. Ela foi extremamente aplaudida e foi reconhecida. Ela disse alto bom som: não vamos acabar o Bolsa Família, não vamos acabar a Minha Casa e Minha Vida. Esse programa é de governo e veio para ficar. E nós vamos tirar esse país dessa crise que passa hoje, que é muito mais uma crise política, é mais uma crise de contaminação digamos assim, do terrorismo econômico, né? Do terrorismo econômico contra o país, que mesmo uma crise real. Então, sem nenhuma dúvida, a fala de Vossa Excelência cai como uma chave. E, nesse sentido, ontem aqui, mais uma vez, essa casa deu um tiro no pé. Eu me curvo à vontade da maioria e vou respeitar sempre, mas eu tenho que botar os meus sentimentos de fora. Quando aqui tiraram os carros de sons dos pobres, dos humildes na campanha, da voz do povo, descamisado como eu fui e fui eleito senador, senão não seria, se não tivesse a vontade de ter uma pampa para poder gritar a minha dor e a dor do povo. Quando tiraram aqui no Senado, graças a Deus fizemos uma campanha violenta na Câmara e retornamos, porque senão seria uma grande injustiça. E ontem, aqui nessa casa, se aprovou-se uma lei do terrorismo, num país que não tem terrorismo, num país que o povo aprendeu a gritar a sua dor, num país que as pessoas já aprenderam a ir para a rua para mostrar a sua vontade, o seu desejo e encaminhar, a única forma de encaminhar a política, uma política de qualidade e uma política para servir a nossa população. Eu lamento profundamente que amanhã um ribeirinha do Amazônia, ao segurar uma embarcação, ao fazer qualquer movimento, possa ser um terrorista. Eu fico muito triste se amanhã o sem-teto invadir um órgão público ou impedir a entrada de um órgão público, seja também considerado terrorista. Amanhã eu fico preocupado em ver os professores, a escada do desenvolvimento humano, gritar pelo melhor salário, gritar por uma qualidade de vida melhor e ser considerado terrorista. Eu fico muito preocupado amanhã ver os nossos índios, o povo original do nosso país, gritar pela sua terra, gritar pelos seus direitos, serem considerados como terrorista. Eu fico muito com medo disso. Em pleno século XXI, o Brasil retrocedeu ontem de forma que me deixou extremamente triste. Muito obrigado, senador Theomário, pela parte. Eu também concordo. Eu acho que o projeto que foi aprovado ontem sobre terrorismo abre caminho para criminalizar os movimentos sociais. E faço um agradecimento pela parte que Vossa Excelência fez, falando do nosso presidente Lula, que inclusive hoje está aqui em Brasília. Tivemos há pouco com ele na reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. E eu queria dizer ao presidente Lula o seguinte: nós vamos estar firmes junto com ele para enfrentar essas adversidades. Porque a maldade que fazem no dia de comemoração dos seus 70 anos, parece que fazem para coincidir. Então, no momento que atinge a família do presidente Lula, eu só quero dizer isso a ele: nós vamos estar firmes do seu lado, presidente. E eu falo aqui como senador, mas eu tenho certeza que a maior parte desse povo, do povo trabalhador, do povo mais pobre, está ao lado do presidente Lula. E é impressionante quando eu falei da pesquisa do Ibope, porque mesmo em cima desse tiroteio todo, ele aparece liderando as pesquisas, é o primeiro colocado. E, na verdade, quando querem atacar o Lula, eles querem atacar os trabalhadores. Há uma grande ofensiva para a retirada de direitos de trabalhadores, para a diminuição de salários. E ao atacar Lula, porque sabem que Lula é o grande representante dessa parcela da população, que a liderança do Lula se alicerça aí,
nessa confiança do povo mais pobre do país. É por isso que atacam o senhor, presidente Lula. Nós vamos enfrentar esse pessoal que está com medo da sua força, que está com medo do Lula em 2018. Nós vamos enfrentar esse pessoal e tenho certeza, presidente, que nós vamos vencer as eleições de 2018 com Lula novamente na presidência da República. Só um pouquinho, eu não podia deixar de concluir que é importante e o presidente vai compreender isso. Getúlio Vargas, que também foi presidente por 2 mandatos como o presidente Lula, que na última hora, sentado na cadeira, ele tinha 3 alternativas. Ou se curvar aos conservadores, aos poderosos, ao poder capitalista internacional, ou se curvar, ou se rebelar e ser deposto, ou fazer o que ele fez. Saiu da vida para a história. E hoje, a humanidade ou tem aqueles que estudam um pouco e que alguns tentam trazer, sem nenhuma dúvida, como os pais, o pai dos pobres. O Lula, ele não vai dar um tiro no coração, que o povo precisa muito dele. Ele vai lutar, ele é um guerreiro, ele é um gigante. Ontem eu fiz uma visita de cortesia a ele e levei lá a minha solidariedade. Solidariedade de um filho de uma empregada doméstica, de um homem que hoje pode ver um índio sendo médico, de um homem que pode ver um preto sentado do lado de um louro dos olhos azuis numa universidade federal pela iniciativa de uma política pública igualitária implantada por ele. Então, Lula, ele já está na história. Ele é o pai dos pobres. Muito obrigado, senador Theomar. Agradeço ao senador Jorge Viana pelo tempo concedido. Muito obrigado a todos os senhores senadores e senadoras. Eu cumprimento Vossa Excelência e nós sempre falamos aqui do respeito, do carinho, da amizade que eu tenho pelo presidente Lula. Eu fico feliz de ver Vossa Excelência, senador Lindbergh, primeiro ontem fazendo uma fala brilhante aqui, debatendo um tema que é muito importante para o país, para o mundo, mas muito difícil, muito complexo. Mas com sua história de vida, fez um dos discursos memoráveis aqui. Claro, o senador Aloysio também, que é um estudioso do tema e tem uma autoridade também para tratar desse tema, fizeram um grande debate aqui na casa. Esse tipo de debate que me faz ficar contente de estar vivendo como senador aqui no Senado Federal. E queria cumprimentá-lo por fazer uma fala como essa, que faz um registro histórico, que vai certamente traspassar esse tempo de dificuldade que o presidente Lula e sua família estão vivendo. Injusta dificuldade, que ele não merece passar pelo que está passando. Isso é ruim para o país.